Voltamos com o programa Retratos e hoje conversando com o candidato a governador de Minas Gerais, Fidelis Alcântara. Candidato, agora falando de propostas, o senhor tem afirmado em entrevistas e também durante a campanha que o problema da violência está diretamente associado à questão das drogas. Sim. Como conciliar, né, essas duas ações visando combater essas duas questões importantes aqui para o nosso Estado? Adriana, aí foi até bom, né, que a gente volta um pouco na pergunta do Robson, né? Por que a gente está se candidatando? Se formos analisar as propostas de todos os outros candidatos, eles vão falar do combate ao tráfico, aumento do efetivo da polícia e várias atitudes repressivas. Esse modelo de segurança pública nós estamos repetindo nos últimos anos, cada vez mais agressivo, cada vez mais repressivo, e não tem resolvido o caso. A gente vê o tráfico aumentar, a gente vê o consumo das drogas aumentar, a gente vê a violência aumentar da mesma forma. Então é preciso a gente mudar essa lógica. Nós temos que entender que segurança pública é, antes de tudo, garantia de direitos. Então nós precisamos de uma outra política e de uma outra política de drogas. Qual seria? Primeiro, uma polícia desmilitarizada. Hoje, o praça, né, que são os cabos, soldados e sargentos, eles já saem para a rua depois de passar dentro do quartel uma série de opressões, uma série de situações que são extremamente delicadas, extremamente complicadas. Além disso, eles ainda não têm adicional noturno e nem adicional periculosidade. É uma polícia que não é preparada, aliás, é muito importante lembrar disso, a polícia ela é preparada sempre para o confronto, para o uso da arma de fogo, para o enfrentamento, ela tem uma lógica militar que é procurar o inimigo e sempre combater o inimigo. Essa lógica precisa ser revista. Nós precisamos de uma polícia que acompanhe a sociedade, que seja cidadã. Apenas 1% das atuações da polícia envolve o uso de arma de fogo. Então, por que ela é preparada para usar arma de fogo em 100% dos casos? Conversando outro dia mesmo com um sargento aposentado, ele me dizia que a polícia, na verdade, deveria ter cursos de sociologia, de psicologia, de primeiros socorros, que são os principais casos que eles atendem. Nós estamos mandando uma polícia extremamente armada para resolver briga de vizinho. Mas aí a gente teria que atacar também a questão do tráfico de drogas, Pois né? é, aí nós vamos chegar no outro ponto. Então, primeiro, uma polícia cidadã, desmilitarizada, que ela possa agir preventivamente e não apenas na repressão. A polícia hoje só atua depois que já aconteceu o crime, depois que já aconteceu o problema. Então, isso não resolve. Então, ela tem que ser preventiva, ela tem que ter um conhecimento daquela sociedade ali onde ela atua, por isso a necessidade dos conselhos de segurança pública. A questão das drogas, que hoje a gente diz que não existe no Brasil guerra às drogas, existe uma guerra aos pobres. Isso é muito claro quando a gente pega quem está sendo preso e morto nessa guerra. São sempre jovens negros, moradores das periferias. Hoje, a maioria, mais de 75% dos encarcerados em Minas Gerais, eles têm entre 18 e 25 anos, menos de 4 anos de estudo, e foram presos geralmente por tráfico ou furto, crimes que não envolvem o uso de arma de fogo. Então, o que está acontecendo? Nós estamos usando uma força repressiva extremamente violenta para combater o tráfico de drogas, como se isso fosse uma grande guerra. Mas os bandidos estão armados, candidato? Olha, mas aí nós temos que ver que cada vez que a polícia compra mais armas, os bandidos mais armas. Então, a primeira coisa, uma coisa que nós precisamos urgente, é leis, né? Não é apenas a legalização das drogas, nós precisamos de uma normatização, de uma regulamentação, definindo claramente onde podemos comprar, onde podemos usar e como que isso pode ser plantado e como pode ser distribuído. Obviamente, quando a gente fala, por exemplo, da legalização da maconha, né, tem que falar dessas regras todas. Nós não queremos grandes plantações de maconha pelo país. Nós não queremos que a maconha seja industrializada e vire uma grande indústria, não. Nós queremos a maconha regulamentada, com 5 pés, pode ser plantado por pessoa, com locais exclusivos para a venda da maconha, com acompanhamento e entender também que a droga ela não é um problema apenas de segurança pública ou um problema de saúde, ela é uma questão também de cultura, de educação. Não existe, só concluir, Adriana, Sim. não existe nenhuma sociedade do mundo que não teve drogas. Isso, na história da humanidade, sempre existiu. Nós temos que entender que a proibição, ela gera violência. Nós temos que entender que o problema não é a droga, mas é o abuso do uso. Nós temos drogas legalizadas, como o cigarro, né, o tabaco e o álcool,
que são usadas rotineiramente. Inclusive, nós vivemos numa cultura do álcool exacerbada, né? Nós precisamos de proibir a propaganda do álcool, né? Da cerveja na televisão. Não pode ter propaganda de cerveja na televisão. Não pode ter propaganda de cerveja mostrando jovens bonitos e saudáveis tomando cerveja como se isso fosse uma coisa natural. Nós não podemos continuar permitindo a venda de cigarros em padarias. O cigarro ele tem que ser vendido na tabacaria. Da mesma forma que com a legalização da maconha, ela tem que ser vendido nas tabacarias. Né? Nós não seria coerente, né, dentro dessa ordem da legalização e da normatização das drogas, ela poder ser vendida em qualquer lugar. Né? E o que o senhor pensa a respeito dessa ideia de que a maconha é uma porta de entrada para o crack, por exemplo, que é um problema hoje que a gente enfrenta? Essa teoria, Adriana, chama teoria da escada, né, como se uma droga levasse a outra, ela já foi desmistificada por vários grupos, né, por várias pesquisas e pesquisas internacionais renomadas. Se a gente fosse usar essa lógica, nós teríamos que proibir o álcool, porque antes da maconha, o álcool é a porta de entrada, é a primeira droga usada. Né? É comum nas famílias hoje, o jovem, né, com 15, 16 anos, já beber em casa com os pais. Então, essa teoria ela também está errada por um outro motivo. Pesquisas, né, junto aos psicanalistas, os psiquiatras, eles mostram que existem as drogas prediletas. Então, existe muita gente que toma álcool a vida inteira e vai tomar só álcool. Tem gente que experimenta o álcool e não gosta e nunca mais usa o álcool. A mesma coisa com a maconha. Tem gente que usa só a maconha. Tem gente que usa só a cocaína. Então, dizer né, esse mito de que uma droga leva a outra, isso é uma grande bobagem, é uma falácia sem tamanho. Senão hoje, Adriana, nós não teríamos maconheiro, nós teríamos só cheiradores de cocaína, só craqueiros. Pois é, e os usuários de crack, como é que a gente ressocializa e recupera essas pessoas, candidato? Como governador o senhor pode fazer isso? Sim, olha só, nós temos hoje né, os Sersans, álcool e drogas, que são equipamentos do SUS, né, que precisam ser espalhados por todo o estado, precisam ser ampliados, e também os grupos que visitam né, da assistência social, que acompanham esses usuários. E há um mito hoje, Adriana, por exemplo, dizendo que entre a população de rua a maioria usa crack. Não é verdade. A maioria usa álcool, a maioria usa os solventes, como thinner, como a cola de sapateiro. O crack é uma droga que está sendo demonizada e existe uma certa valorização, né, uma explanação dela, porque tem um objetivo. Um desses objetivos é utilizar as comunidades terapêuticas para o tratamento. As comunidades terapêuticas, ela baseiam o tratamento apenas na abstinência e no encarceramento, né, na separação da sociedade. 80% das pessoas que vão ser tratadas na comunidade terapêutica voltam para as ruas. Mas as comunidades terapêuticas recebem dinheiro do Estado e são organizações particulares. Então, é o Estado terceirizando uma obrigação do SUS. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de tratamento de forma alguma. Nós temos que estender a rede do SUS, nós temos que trabalhar com a prevenção, aí nós temos que ter políticas educativas, políticas que expliquem sobre o uso das drogas e o perigo das drogas, que hoje não entende, não são feitas. Então, é aquilo que eu te falei, não é apenas um programa de segurança pública ou de saúde pública, é um problema de educação, de cultura, de termos a condição de falarmos abertamente sobre isso em nossas famílias, em nosso trabalho, condição de explicitar isso e esclarecer isso. Porque muitas vezes né, cria-se um mito ao redor daquilo ali que acaba criando a curiosidade a respeito e não é esclarecido. Não é apresentado realmente o que usa. A gente percebe aí que todos os assuntos estão interligados, né? A segurança interligada com a saúde, com a educação. Falando de saúde, candidato, a gente acompanha agora uma pergunta feita pela jornalista da Rádio América, Kátia Gontijo. Vamos acompanhar. Candidato Fidelis Alcântara. Um grande gargalo em todos os governos é a questão da saúde. Um projeto proposto recentemente pela Associação Médica Brasileira, que recebe denúncias da população sobre o atendimento da rede pública, constatou que a demora para que o usuário possa ser atendido é o principal problema, com 58% das reclamações. O que o governo do senhor deve fazer para amenizar os problemas de atendimento nos hospitais do estado? Obrigado, Kátia, pela pergunta. E aí a gente volta, né? Por que tem uma candidatura né, de um partido pequeno? Todos os candidatos, nesse ponto, vão falar sobre a construção dos hospitais regionais que foram prometidos há 12 anos atrás e não estão prontos.
Todos os candidatos vão falar da necessidade da regionalização da saúde, todos os candidatos vão falar da necessidade de médicos especialistas, todos os candidatos vão falar da necessidade da saúde mais próxima. Isso é fundamental, isso é o óbvio. Agora, nenhum dos candidatos vai falar do problema das privatizações e das terceirizações dentro do SUS, que é o que faz a consulta ficar mais demorada. Quando o Estado abre mão de suas responsabilidades para passar para empresas fazerem aqueles serviços médicos. Nós vemos isso tanto no governo federal, como no estadual, como nos municipais. Cria-se empresas, hoje tem a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do governo federal, que ela vai começar a privatizar as nossas pesquisas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal, prefeituras criando empresas, OCIPs, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, para administrar a saúde. Isso a gente não pode admitir. Nós precisamos de um SUS 100% público, amplo e de qualidade. E, principalmente, nós precisamos do atendimento primário, atendimento básico. É necessário termos equipes de saúde da família visitando cada casa do Estado, principalmente na zona rural, nas periferias, porque é só a prevenção, Adriana, que pode resolver o problema. Hoje, parece que a gente fala muito no pessoal, que é um termo que é a medicalização da vida. Parece que basta ter remédio médico que está todo mundo saudável. Só que é o contrário. Remédio médico é depois. Nós precisamos, antes de ter saneamento básico, de ter o programa Saúde da Família funcionando, precisamos ter a rede do SUS público, 100% público, sem privatização, sem terceirização, funcionando em cada região, que aí sim nós vamos garantir a saúde. Garantir a saúde é prevenir, não é ter uma quantidade médica ou de medicamentos apenas. Então, é muito importante isso para a gente ampliar, inclusive, o entendimento da população sobre essa questão da saúde do Estado. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho o Retrato está de volta. Hoje nós continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas. Nós estamos recebendo o candidato da Frente de Esquerda Socialista, Fidelis Alcântara. Em instantes nós estamos de volta. Fique por aí.